Você já se sentiu perdido em algum momento que precisava de um médico e não sabia que especialista procurar? Ou até mesmo fazendo aquele acompanhamento há mais tempo com um médico especialista, sentia que ele não te enxergava por completo. Eu sou a Betina Ojeda, sou profissional de educação física e hoje te recebo nesse conteúdo mais uma vez no nosso podcast Estilo de Vida no Ar. Hoje eu tô aqui com 2 doutores para falar um pouquinho sobre esse cuidado integral aqui da APS. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui, por disponibilizarem esse tempo para vir conversar com a gente. Então, vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Para quem não conhece ainda, quem não faz um atendimento com vocês, conhecerem um pouquinho vocês antes da gente começar. Muito prazer estar aqui, Betina, Carol. Fico feliz em poder estar passando um pouquinho da experiência. Eu sou Marcelo Alberton Hertz, sou médico, sou cirurgião, também especialista em medicina preventiva e social, uma especialidade um pouco conhecida, mas acostumada a lidar com gestão, que é onde eu venho trabalhando há bastante tempo, mas cada vez mais demandada pelas dificuldades que a saúde vem passando e as necessidades de trazer mais prevenção para os nossos pacientes. Maravilha, muito obrigada. E eu sou Carolina, sou médica de família e comunidade e fiz minha residência aqui em Florianópolis e estou trabalhando na Unimed, na APS, junto com o Marcelo. Maravilha. Bom, então, tradicionalmente, quando a gente vem aqui fazer um podcast, eu sempre começo com uma pergunta. Vou pedir para vocês dois começarem contextualizando como é que funciona o atendimento e o vínculo com o paciente dentro da APS aqui da Unimed Grande Florianópolis. A APS na Grande Florianópolis, na Unimed Grande Florianópolis, é um serviço de saúde um pouco diferente. Porque normalmente os serviços estão acostumados de uma forma reativa, ou seja, o paciente tem uma doença, tem um sintoma, e aí ele vai procurar o atendimento, seja num pronto atendimento, seja buscando agendar no especialista que ele acha que tem o problema. E a APS, a atenção personalizada à saúde, com conceitos de atenção primária à saúde, ela visa enxergar o indivíduo como um todo. E principalmente fazer a parte de cuidado ativo, que é identificar os riscos de saúde, né, desse indivíduo, os riscos de agravo, principalmente pelas doenças crônicas, que é o que acomete mais a nossa população hoje, né, que mais desabilita, que mais mata a nossa população hoje. E uma vez identificados os principais riscos de agravos de saúde, é fazer um plano de acordo com o contexto desse indivíduo, para reduzir esses riscos. E é como o nosso serviço está estruturado, né, de uma forma sempre em time. A gente trabalha, né, com uma equipe multidisciplinar, com várias especialidades. Temos médicos de família, temos cirurgiões, temos medicina preventiva, temos conversas com psiquiatras, com pediatras, com endócrinos, cardiologistas, sempre no intuito de tentar entregar ao paciente o que ele precisa na melhor forma possível. Maravilha. Carol, tu quer complementar como é que funciona? Acho que no dia a dia, né, como funciona isso que o Marcelo trouxe, a gente faz, né, os atendimentos, então, de forma individual ali, tem atendimento presencial, tem atendimento online, mas a gente também tem os espaços protegidos para, por exemplo, discussão de casos, então, né, são equipes, e cada equipe tem, né, o médico responsável, a enfermeira, a técnica de enfermagem e a equipe multi, né, que no caso são as psicólogas e as nutricionistas. E aí, né, uma vez na semana, então, a gente encontra a nossa equipe e aí a gente discute os casos, porque às vezes, né, o paciente chamou pelo WhatsApp e aí a gente ainda não sabe, aí a técnica conversa com a gente, ou a enfermeira atendeu uma primeira consulta, o paciente tem uma demanda específica, precisa de agendamento mais próximo com o médico. E a gente também tem uma reunião geral com todo mundo, com todas as equipes e com os outros profissionais também do administrativo para alinhar os processos de trabalho, para a gente conseguir fazer tudo mais redondinho. Então, além, né, desses atendimentos, tem essa conversa até para
cuidar melhor e de forma mais integral e sem escapar nenhum detalhe, porque às vezes o que o paciente fala para mim é diferente do que ele traz para a enfermeira, que é diferente do da Nutri, e quando a gente se encontra, a gente consegue ampliar, né, o olhar e realmente entender o todo, que é o mais importante. Maravilha. E vocês citaram uma coisa que eu acho muito importante a gente relembrar. Durante muito tempo, as pessoas procuraram somente o médico quando já estavam com algum sintoma, já estavam se sentindo mal, já estavam com uma doença mais agravada. E a gente vem numa batida contrária hoje nos programas de promoção à saúde, nos nossos discursos e propriamente no nosso atendimento da PS. Como é que funciona hoje a medicina preventiva para que essa pessoa realmente faça a prevenção e não somente vá buscar um médico, tratamento, quando já está com algum sintoma e com a doença propriamente instalada? Então, é um grande desafio, porque na prática a gente vê que é comum ter um desbalanço entre o que o paciente acredita que precisa, né? Às vezes influenciado por N fontes de informações que são consumidas, né, cada vez de forma, uma quantidade maior de informações, e nem sempre elas estão de acordo com o que a gente da área da saúde acredita serem as melhores práticas, que estão baseadas nas melhores evidências científicas. Então, a gente tem desde pacientes que acham que precisam de um determinado tratamento ou de exame que não tem base científica, e eu posso colocar talvez a questão de reposição hormonal, né, em níveis suprafisiológicos, né, em níveis maiores do que fisiologicamente, do que normalmente a gente necessita. É um grande embate que às vezes a gente tem e precisa explicar isso para o paciente. E, claro, sempre respeitando muito a autonomia do paciente, respeitando as suas crenças, mas tentando mostrar para ele, de uma forma com boa comunicação, as melhores escolhas. E do outro lado também tem aquele paciente que às vezes se acha invencível, que a gente, né, numa análise é uma verdadeira bomba relógio pelo risco de saúde que ele enfrenta, de um agravo de saúde, ele não consegue enxergar, né, tamanho, às vezes o desbalanço metabólico, às vezes pulmonar, né, e continua com atos e hábitos que prejudicam a sua saúde, e ele tem barreiras, às vezes, psicológicas que o impedem de enxergar. E a gente também, de novo, com muito respeito, a gente tem que tentar mostrar isso para ele, para que, de forma, a gente consiga reduzir esses riscos. Maravilha. Carol, sei que tu atende muito bebês, crianças, enfim. Como é que a medicina preventiva também entra para esse público? Porque a gente pensa, às vezes, em medicina preventiva, já pensa na terceira idade, pensa, né, numa pessoa que já está com uma idade mais avançada. Mas, na verdade, a medicina preventiva, ela pode entrar também para crianças, bebês, adolescentes. Como é que funciona? Isso. Acho que o Marcelo falou muito bem. Às vezes a gente acha que prevenção é fazer exames, né? É ir muitas vezes no médico ou em algum profissional de saúde. Isso aí com aquela lista de 305 exames, né? Que tá meio na moda, que nem o doutor falou agora. Influenciado, não vou dizer nas redes sociais, que as pessoas vão dizer que eu sempre critico as redes sociais. Mas geralmente a gente vê lá nas redes sociais os médicos, blogueiros, enfim, que às vezes não são nem médicos, falando um monte de exame, e a galera deve chegar lá na PS e pedir por isso também, né? Isso, e aí nem sempre é isso que vai... Na verdade, na grande maioria dos casos, isso não diz sobre saúde, né? E muitas vezes exames mal indicados também geram doenças e também geram intervenções desnecessárias. Então, a gente, né, nem sempre mais é melhor. E aí, voltando à questão das crianças, a criança saudável, né, eu acompanho pelo peso, pela altura, né, pela rotina, então, o desenvolvimento dela, de acordo com os marcos, e isso tudo uma consulta, né, completa eu consigo fornecer. Quando a gente vê que tem algo, né, de errado, a gente talvez peça algum exame, ou, né, mas não existe isso, de rotina eu vou dosar alguma coisa, ou eu vou suplementar, né, tem muito bem estabelecido o que a criança precisa. E aí, a gente sabe que dormir, né, o sono, então, de qualidade, é ele que vai promover um desenvolvimento, um crescimento adequado, uma alimentação saudável, então ensinar aquela família como deve ser a alimentação da criança. Então, né, a partir dos 6 meses tem introdução alimentar, a alimentação até os 2 anos, ela segue um padrão, depois, né, abre para algumas coisas tipo açúcar ou alimentação da família em si, mas então esse papel de prevenção ali, porque
Hoje em dia a gente sabe que o colesterol alto lá nos 50 anos, com, né, um possível infarto, com cateterismo, ele começa a ter 30 anos antes, né? Então, assim, é importante a gente fazer o básico e, assim, a criança, né, dormindo bem, se alimentando bem, socialmente ali, ela vai para a escola, ela tem um ambiente familiar saudável, isso é muito melhor do que eu ir num laboratório, né? Às vezes a criança vai chorar, vai criar um trauma ali para coletar um exame que, né, não necessariamente precisaria ser feito. E o quanto isso é importante para o desenvolvimento e para essa criança chegar lá nos 50, 60 de uma forma saudável. A gente tem números bem alarmantes para o crescimento tanto de câncer e diabetes, hipertensão para crianças e adolescentes. Então, essa medicina preventiva, que é ensinar essa mãe ou esse pai, esse cuidador, a realmente focar no melhor escolha para essa criança, é muito importante. Às vezes é meio deixado de lado, até pelas demandas, correria, enfim, mas isso faz diferença, né? As pessoas acho que precisam entender que aquela alimentação realmente vai fazer diferença na vida dessa criança e futuramente na vida desse adulto. Maravilha. E me fale um pouco assim, como é que funciona? A gente sabe que a medicina hoje também está atuando no meio online, né? A gente tem atendimentos virtuais, atendimento pelo WhatsApp, tem esse acompanhamento. E tem muita gente que ainda fica um pouco desconfiado, vamos dizer assim. Como é que funciona esse atendimento online também na APS, no dia a dia de vocês? Como é que funcionam esses casos? Acho que a pandemia, né, a recente que a gente viveu, ela foi uma grande quebra de paradigma, né, para utilizar a teleconsulta, talvez para trazer uma regulamentação necessária, que a teleconsulta, eu acho que ela de uma forma, informalmente, ela já era feita bem antes da pandemia. Mas a gente conseguiu, com a regulamentação, entender melhor e até trazer métodos que é uma baita ferramenta para lidar com o paciente, principalmente aquele paciente que tem uma condição que precisa ser acompanhada. E na prática ela auxilia muito. Tem pacientes que mesmo à distância, às vezes viajando para fora do Brasil por um período, ele consegue manter um acompanhamento com a gente, com controle de indicadores importantes de sua saúde com esse formato online. Tem alguns cuidados que tem que ser tomados. Às vezes o paciente vem com uma expectativa de resolver tudo pelo online, pela comodidade que dá, porque a gente também tem, às vezes, uma dificuldade no trânsito, o custo de deslocamento, às vezes faz com que os pacientes venham com uma demanda de querer resolver tudo pelo online. E aí questões, por exemplo, como uma dor abdominal, é muito complicado a gente tratar pelo online, porque a ausência do exame físico, de alguns parâmetros que a gente só consegue fazer presencialmente, pode deixar essa dor abdominal, às vezes passar uma apendicite ou uma outra condição que vai precisar de um cuidado mais urgente, né? Não uma capacidade de diagnóstico adequada. E aí sempre o profissional deve ter a prerrogativa de convocar esse paciente para o presencial, se nessa conversa online não sentir essa segurança. Então, ela sempre pode começar online, mas ela talvez tenha que terminar no presencial. Maravilha. Eu acho que o Marcelo deu um exemplo bom na dor abdominal, mas, por exemplo, queixas dermatológicas também, né? Então, se eu não consigo ver a lesão de pele que aquela pessoa tem, muitas vezes eu não, né, a qualidade da câmera é ruim, né? A luz do ambiente que ele está não é o adequado. Então, a gente sabe que o presencial, ele tem um lado bom de eu conseguir ver completo, mas que o online, às vezes, a gente consegue intercalar para fazer, né, uma consulta mais pontual, ou para, por exemplo, solicitei um exame, o resultado a gente pode ver de forma online. Então, ela veio para ajudar, mas nunca de uma forma exclusiva, né, porque a gente ainda precisa, né, então a gente falando muito de prevenção, um dos exames mais importantes é a medida da pressão arterial, por exemplo, e a gente só consegue fazer, né, no presencial. Então, às vezes a pessoa vem, eu quero um check-up, eu quero fazer exames, e tá online. Aí eu falo, olha, eu vou fazer, mas precisa ou você medir a pressão em casa, num aparelho aferido, né, e de boa qualidade, ou você vai ter que vir aqui presencial, né? Não tem como eu fazer um check-up completo com os baseados em evidências, sendo que um dos principais é a medida da pressão. Outro ponto importante é a questão da boa comunicação, né? E às vezes o paciente não está acostumado, acaba escolhendo um ambiente que não tem silêncio, que não tem uma boa conexão, que não tem uma boa câmera, um som adequado, e isso às vezes é motivo de a gente
convidar o paciente para o presencial, ou até de reagendar para um momento que a gente consiga estabelecer uma boa comunicação. Senão é muito difícil a gente conseguir ter segurança para estabelecer um diagnóstico ou auxiliar o paciente em alguma demanda de saúde. Legal, a Carol falou uma coisa que me veio um gancho agora, da questão de medir a pressão, até medir a glicose, enfim. Nos programas de promoção à saúde, num dos grupos que a gente trata no Bem Viver, que a gente fala sobre doenças crônicas, um dos nossos encontros é falar justamente sobre isso. Como é que faz alguns cuidados para que consiga chegar lá na doutora Carol, chegar lá no doutor Marcelo com dados já um pouco mais sólidos, vamos dizer assim. Então, a nossa enfermeira vai lá, fala sobre como é que faz a aferição da pressão, como é que guarda a insulina, como é que pica lá o dedo de maneira correta. Então, a gente traz os programas de promoção à saúde nessa parte online, a gente fica hoje nos programas de promoção à saúde todo momento online, falando para essas pessoas como é que se cuida, como é que previne, dando dicas, informações, trazendo informações sólidas, com evidência sobre alimentação, sobre exercício, sobre cuidado da saúde mental, para que justamente a gente consiga fazer esse cuidado integral realmente e a gente dê munições para essa pessoa. A gente sempre fala que o nosso papel hoje aqui com programa de promoção à saúde é justamente dar autonomia para essa pessoa. Ela precisa entender que se ela comer todo dia aquele determinado alimento, ela vai ter que ir para uma consulta com a doutora Carol, porque ela vai aumentar o colesterol, triglicerídeos, vai estar com uma inflamação acima do adequado, enfim. Então, eu acho que também tem essa parte do atendimento propriamente do médico que precisa, mas a gente conseguiu fazer um casamento legal sobre essa prevenção de informações para esses pacientes da PS, junto com esse atendimento personalizado. Então, isso faz, acredito que muito ponto positivo para que essas pessoas cheguem com um mínimo de informação e que elas consigam se cuidar no dia a dia e não somente esperar ficar doente, seguir os maus hábitos e que caminha para essas doenças do estilo de vida. A gente abriu ali no início com o Tigo falando as doenças crônicas, enfim, e a gente tem visto um aumento. Essas doenças crônicas, como é que está chegando na APS? Como é que se cuida dessas doenças lá? Tem um dado bem legal no estudo tá um pouco antigo já, que é de 97, do New England Medical Journal, que é uma referência bem importante para a gente, é uma revista científica muito renomada, e teve um estudo populacional importante, foi até em conjunto com o equivalente Ministério da Saúde nosso americano, sobre os determinantes de saúde para a população. O que faz a diferença na nossa saúde no futuro? E nesse estudo mostrou que os hábitos, eles contam com mais de 50% dos determinantes de saúde. E as questões de saúde, exames, procedimentos, elas são importantes, claro, mas elas correspondem a só 10% dos determinantes de saúde. E nesse intuito, né, não só o que a gente trabalha na APS, né, nessa atenção integral, mas também os programas da Unimed, com o Pulse, a alimentação saudável, os atendimentos de infância, buscam a facilitar o caminho por bons hábitos, né? Acho que o Pulse é um grande exemplo de que, de uma forma mais segura, o paciente consegue, né, o usuário, que às vezes nem é paciente, ele é um beneficiário do plano, às vezes nunca teve contato com um serviço de saúde, mas ali ele tem um caminho para iniciar ou manter e aumentar a sua atividade física, que é fundamental para a nossa saúde. Eu costumo dizer que antes dos 30, a gente pode fazer atividade física. Depois dos 30, a gente precisa fazer atividade física para se manter saudável. E o Pulse é uma forma de começar, manter e aumentar a atividade física num caminhadas, corridas, num espaço super democrático, né, que a gente tem diversas pessoas com diversas condições que podem ter ali um início e de atividade física, e tem métricas importantes. Eu tenho pacientes que às vezes a gente mantém contato mais por teleconsulta, mas no Pulse consegue fazer avaliações importantes de saúde, seja com pressão arterial, seja com a avaliação da aptidão cardiorrespiratória, que é um dado muito importante para a saúde de quem quer cuidar da sua saúde para o futuro, envelhecimento saudável. Aptidão cardiorrespiratória, que a gente chama de VO2 máximo, e o percentual de gordura, que a gente também avalia nesses programas, eu acho que são maneiras das pessoas
com métricas e acompanhamento, fazer um futuro mais saudável dentro dos programas ali a custo zero. Porque estão inclusos no plano de saúde dessas pessoas. E lembrar que também não é só da parte física. A parte física é completamente importante, o índice de gordura, enfim. Mas saiu uma pesquisa bem recente também, não vou lembrar o nome da revista agora, mas mostrando que foi apresentada no Congresso de Medicina do Estilo de Vida, agora de 25 anos. 20 anos, não 25. E eles mostraram que quem tem genética já propícia a desenvolver o Alzheimer, o melhor cardiorrespiratório diminui em até 35% a chance de desenvolver Alzheimer. Então, a gente traz muito aqui que às vezes as pessoas separam o que é saúde mental e o que é saúde física. Mas mais do que nunca, a saúde física, ter massa muscular, cardiorrespiratório, tá ligada à melhora da saúde mental e melhora da saúde física. É uma coisa que a gente fala quase em todo podcast aqui. E é sempre importante a gente relembrar, porque às vezes tem alguém nos assistindo pela primeira vez. Então, não está separado, né? Não está distante uma coisa da outra. Então, é bem legal. E a questão do pulso, tu me remeteu a uma história agora. Eu já tive uma aluna, né, de personal, dava aula para ela há muitos anos. E ela sempre me referia a algumas coisas, enfim, alguns medicamentos que ela usava. E aí eu falei para ela, vem cá, ela já corria. Eu falei, vamos entrar no Pulse? Vamos lá. Aí eu dei andamento, ela entrou no Pulse, fez a primeira consulta na PS e eu não sei qual médico que atendeu, não sei se foi um de vocês, mas o médico parou para olhar todo aquele histórico dela, uma pessoa jovem, uma mulher, enfim, tal. Olhou todo o histórico dela e falou, gente, por que tu usa essa medicação? E não tinha uma explicação, né? Ela falou assim, um médico uma vez, um especialista, eu fui só nele, ele não tinha o meu contexto geral e eu usei essa medicação durante anos. E o médico falou pra ela, lá na PS, falou, não precisa, tá aqui teus exames, mostrou todo o histórico, fez uma análise desse cuidado integral. Falou, não precisa, vamos tirar, porque não tem porque tu tá tomando esse remédio. E ela parou de tomar essa medicação depois de muito tempo, fez os testes, fez todo o acompanhamento com vocês, enfim. E o resultado foi super positivo. Então, de novo, às vezes a gente acha que vai entrar no Pulse, vai só fazer lá a corrida. Não só, né, mas vai fazer a corrida, enfim. Mas, na verdade, não. Quando ela entra, essa pessoa entra no Pulse, ela entra na PS e ela faz esse cuidado de ser vista como um todo. Isso é um diferencial muito grande que a gente tem aqui na Unimed, é muito rico, né? Acredito. Então, mais histórias, como é que funciona, assim? Acho que vocês têm bastante relacionamento com os pacientes, então tem histórias de sucesso que para vocês marcaram também a carreira de vocês aqui na PS? Tem várias, né? Mas quando tu falaste aí da medicina do estilo de vida, que é um movimento que eu acredito bastante, que é uma necessidade do momento epidemiológico que a gente está vivendo. A pressão demográfica com o envelhecimento da população, a pressão no sistema de saúde que não está conseguindo se manter, os princípios da medicina do estilo de vida, como são importantes para a gente conseguir fechar essa conta. Né? É de trazer a saúde com melhores hábitos, trazendo o paciente para o protagonismo da sua saúde e de forma isso leva a mais qualidade de vida, com menos medicação, né? com mais autonomia e mais tempo para fazer as coisas que gosta. E a parte das doenças degenerativas, que tu muito bem citaste, acho que é um excelente exemplo, né? Que a gente vem aumentando a incidência dessas doenças, não só Alzheimer, mas Parkinson, a demência senil e a importância de tu manter uma boa musculatura como forma preventiva. E são doenças que, especialmente, né, a prevenção ela é muito mais efetiva. E uma vez essa condição instalada, ela é mais complicada de ser revertida com medicação e os tratamentos que a gente tem disponíveis. Então, a prevenção envolve, sim. E voltando para um exemplo, né, eu consigo lembrar de um paciente que retornou recente comigo, acho que foi no mês passado, mas que no início do ano estava com um perfil metabólico muito ruim. Assim, ele estava com a questão do diabetes dele muito descompensada. A gente tem um exame que consegue avaliar isso, que é a hemoglobina glicada, que mede os últimos 3 meses da glicemia, né, do açúcar no sangue. E estava um valor que, para ser bem controlado, ali tem que ser em torno de 6, para quem tem diabetes, abaixo de 7, ele estava com quase 9. Né? Então, estava já começando a causar dano em órgãos que são afetados, né, pelo esse alto índice de açúcar no sangue. E ele conseguiu aderir
ao Pulse e mais um extra de uma academia, e ele conseguiu manter essa... Isso foi a chave para que ele conseguisse virar uma série de comportamentos que ele há anos não conseguia. E através da atividade física, né, eu acho que o Pulse teve um papel muito importante nesse início, e ele conseguiu virar a chave de pegar o gosto pela atividade física. E no mês passado, o exame dele já estava em 6,8. Maravilha. Então, assim, quem estuda diabetes sabe o impacto que isso tem nos riscos de saúde. Acho que não só quem estuda diabetes, mas todo médico em geral, né, a gente sempre persegue esse controle metabólico. E eu acho que esse paciente, a parte da atividade física teve uma importância muito grande na vida dele, né? E com certeza eu acho que ele está ganhando aí uns bons anos de qualidade de vida nesse processo. Eu lembrei até parecido a questão das doenças metabólicas, uma paciente que descobriu que estava com pré-diabetes e ela ficou muito assustada e queria, né, tentar, porque a pré-diabetes a gente até consegue reverter, né? Então, é uma ótima janela ali para a pessoa descobrir uma atividade física que gosta, cuidar melhor da alimentação, porque pode ser revertido. Depois que a gente ultrapassa um certo limite ali dos exames e da doença em si, aí já não reverte, a gente controla, né? E aí, essa paciente estava muito assustada, e aí eu falei, não, então vamos fazer um controle contínuo de glicemia, né? Hoje em dia existe aquele sensor que a gente coloca no braço, ele fica ali 2 semanas. Eu falei, não quero que você use para sempre, mas para você ver quais momentos a sua glicemia está subindo. E aí ela voltou depois e ela viu alguns alimentos, então, por exemplo, fruta. É super saudável e a gente tem que consumir, mas existem estratégias para melhorar isso, né? Inclusive, as nutricionistas podem falar melhor que eu, assim. Mas aí ela conseguiu perceber que a fruta que ela comia sozinha ali, né, no meio da tarde, estava fazendo mal para a glicemia dela. E aí, nisso, ela virou a chave, conseguiu aderir à dieta da nutricionista, porque até então ela tinha uma resistência, porque a Nutri falava, coloca a fruta, junta uma semente. E ela falava, mas semente eu vou engordar, vai ser pior. E aí ela começou a entender e, ao mesmo tempo, ela via também que exercício diminuía muito a glicemia. E ela tinha uma super resistência em fazer exercício com peso. Ela gosta de fazer o aeróbico lá, a caminhada, né? Ela gosta de fazer pilates, mas ela, né? Eu falei, tenta com peso. E aí ela viu que, né? Indo na academia, a glicemia começava a despencar, porque a gente tá falando do músculo. O músculo, ele é estoque de glicose, de colesterol. Então, quanto mais músculo eu tenho, menos alteração de sangue, de glicose, de colesterol eu vou ter também. Então, foi uma paciente que depois de uns 2, 3 meses voltou, já estava mais, né, consciente de que ela precisava fazer uma musculação junto com o aeróbico, já estava mais entendida do plano alimentar dela, com mais autonomia do que dava ou não comer, e ficou mais tranquila em relação à doença dela. Não, né, não ficamos usando lá o sensor para monitorar de forma contínua, até para não virar também uma neura, né? Mas ela conseguiu entender o processo dela e ficar de forma mais saudável, né? Acompanhando. Que legal, que legal. Deve ser interessante também a questão de custo, que às vezes pesa bastante nos pacientes, né? E as medicações para o diabetes, esse próprio monitoramento, ele é caro. Uhum. E acho que quando o paciente começa a entender que ele pode deixar de gastar tanto, né, com melhores hábitos, e eu começo também estimulo os pacientes a investir em prevenção, né? Uma academia, num personal, num profissional de educação física que consiga auxiliá-lo a encontrar o exercício, porque cada um tem o seu jeito. E às vezes as pessoas têm resistência à academia e colocam um bloqueio e não precisa ser academia. Tem várias formas, né? Inclusive, a gente tem nos nossos programas de maneira online, gratuita, para quem faz parte da PS. Hoje a gente tem um treinamento funcional, tem dança, tem pilates. E isso que a Carol falou é extremamente rico, porque eu já peguei retornos de pessoas que estão treinando no nosso grupo de vida ativa e que me falaram assim, Bettina, nos últimos 3 meses eu tenho feito pilates e funcional e eu já perdi 5 centímetros de cintura, minha glicose baixou, a minha pressão reduziu. Então, a gente... Nesse momento, a gente está vendo essa mudança acontecer. Ainda é um passo de formiguinha, que nem a gente brinca. Tem bastante gente já participando, mas poderia ter muito mais pessoas ativas com a gente. Mas a gente está vendo essas pessoas mudarem. E quando a gente consegue fazer esse casamento
de ensinar como a proposta da medicina do estilo de vida, que a gente usa muito aqui nos programas de promoção à saúde, e fazer essa pessoa entender que aquela banana que ela come com a semente, com uma aveia, não vai fazer a glicose dela subir, vai controlar melhor, ou ela faz uma panqueca de banana com ovo, que ela também não vai subir essa glicose de maneira tão rápida e vai ser melhor para a saúde dela, junto com aquele exercício que ela faz ali, o pilates, treinamento funcional, que vai ter força, ou ela faz a dança e o pulse como um aeróbico. Elas estão vendo isso acontecer, elas estão trazendo para nós que isso está mudando a vida. E isso é a parte mais legal, quando a gente trabalha, acho que com medicina preventiva, enxergar nessas pessoas esse retorno de realmente estar mudando. Tem uma das nossas pacientes, uma das nossas beneficiárias que participa do grupo, que ela me trouxe um dia assim, Bettina, eu faço musculação por conta própria, mas eu não vejo resultado, eu comecei a fazer funcional e agora eu tô vendo um pouco e assim, o que eu faço? Aí eu falei pra ela, olha, fulana, tu pode fazer assim, teu treino, tu vai intercalar isso e isso, tu vai botar mais peso em determinados pontos e tu vai trabalhar dessa maneira. E em 2 semanas ela falou, Bettina, eu senti muita diferença, porque ela não tinha um treino orientado, no momento ela não tinha como realmente pagar uma academia ou pagar um personal, mas ali com a nossa consultoria online eu consegui dizer para ela, não fiz o treino dela, mas eu consegui orientar, faz de determinada maneira, e aí ela já participa de um dos grupos que é o Consciência Alimentar, que ela entendeu o que ela precisa comer antes, o que ela precisa comer depois, e ela conseguiu efetivamente ver mudança. Então eu acho que quando a gente traz esses casos, assim, que a gente chama de casos de sucesso realmente nos programas, na PS, é aquela coisa que ver que vale a pena, realmente mudar vale a pena para cada um, assim, tanto para nós que estamos promovendo essa mudança, mas quando a pessoa realmente adere àquilo ali e faz com vontade e vê resultados no dia a dia. Sim, acho que a gente não falou muito, mas vale a pena falar sobre a questão de fumar também. Então, a gente tem tratamento médico para isso e perpassa várias áreas, né? Desde a medicina, atividade física, nutrição, psicologia, mas é uma das primeiras coisas que se tem que fazer quando quer ser uma pessoa mais saudável é parar de fumar ou não começar. Mas para quem já tem o hábito, né? A gente consegue reverter vários desfechos de saúde, né? Desde câncer até infarto, AVC, só pelo fato de parar de fumar. E é uma coisa muito difícil. Mas tem como. Normalmente as pessoas vão precisar de mais de uma tentativa, então não vai ser na primeira vez. Mas muito do que o Marcelo falou sobre custo. Eu gosto muito de, às vezes, colocar ali, falo, quanto que você gasta com cigarro por semana? E aí eu falo, pensa, esse 1 ano ali que você parou de fumar, você pagaria, né, o seu tratamento para parar de fumar, com os remédios, as coisas, talvez uma terapia, um personal, né, porque o cigarro está cada vez mais caro, mesmo cigarro eletrônico também faz muito mal. Então, quando a gente, às vezes, olha para o bolso, às vezes conseguimos convencer o paciente ou o usuário, tem que atingir de alguma maneira, e às vezes é o financeiro. Verdade. Bom, a gente já vai encerrando nosso conteúdo. A gente sempre brinca que passa muito rápido a nossa meia hora. Então, se vocês quiserem dar um recado final para quem está nos assistindo, para quem já é paciente da PS, ou para quem está conhecendo a PS agora e quer fazer parte desse nosso mundo aqui de medicina preventiva, deixar um recado para quem está nos assistindo. O recado é um convite para vir conhecer. Acho que pelo próprio aplicativo da Unimed a gente consegue acesso ao WhatsApp para agendar uma consulta, vim conversar com a gente, com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, vim conhecer a clínica, que fica no 7º andar, junto ao hospital da Unimed Grande Florianópolis, aqui na entrada de Florianópolis, mas no município de São José. E vai ser um prazer receber. Sou apaixonado pelo esse modelo de saúde, né? E o impacto que ele pode gerar na saúde de todas as pessoas, diretamente, indiretamente e até na família das pessoas. Então fica o convite a conhecer. Acho que o convite válido para mim também. E a PS, então, atende, né, todo mundo, não tem, né, restrição de idade, sexo. Pode trazer a família toda, vamos ter o prazer de acompanhar e de fazer uma prevenção realmente baseada nas evidências e que melhore os desfechos em saúde. Maravilha, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, trazer essas informações que são riquíssimas para quem não conhece e para quem já faz parte da PS. E você, vamos esperar sua consulta, seu atendimento ou você aqui nos programas de promoção à saúde para melhorar ainda mais a sua saúde, dando mais bem-estar, autonomia e conhecimento para fazer melhores escolhas. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!